Continuando a nossa série Bons Conselhos para quem tem promessa, hoje nós vamos falar sobre o terceiro conselho que Davi dá a Salomão, seu filho, e nós estamos compartilhando isso aqui porque entendemos que não basta ter promessas da parte de Deus, é necessário ter uma vida de acordo às promessas para que eu possa viver aquilo que Deus está dizendo. Porque para mim, no meu entendimento, tudo aquilo que Deus diz é Deus mostrando que existe uma possibilidade para que eu possa viver tudo que Deus tem na minha vida e tudo que Deus tem me falado. Então, qual que seria o terceiro conselho que Davi deu para seu filho Salomão, vendo que Salomão conseguiu alcançar em Deus tudo aquilo que estava prometido e fazer se tornar realidade as profecias e as palavras que foram liberadas sobre a sua vida? Davi diz assim para Salomão, seu filho: se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, ele também te rejeitar-te-á. Olha só que coisa, parafraseando isso, que a gente precisa entender é o seguinte: Salomão está ouvindo do seu pai uma palavra que tem o seguinte sentido: se você quer ter sucesso na sua vida, ore. Se você quer ter êxito e tudo aquilo que você for fazer, busque a Deus, tenha intimidade com Deus através da oração, porque se você o buscar, você vai o encontrar, porém se você o rejeitar, ele também rejeitará você. Infelizmente, nós não temos dado o devido valor à oração, não pelo fato de não gastarmos tempo em orar, mas, pelo menos para mim, em gastar tempo por orar da maneira errada, pedindo aquilo que não glorifica a Deus. Infelizmente, as pessoas estão olhando o momento de oração simplesmente como um momento para se clamar e pedir por realizações pessoais, quando a oração nos leva à intimidade com Deus para descobrir o que está no seu coração, para que a gente possa realizar o propósito do Senhor. Então, muito mais para servir do que para servido. Isso precisa estar dentro do nosso coração, no nosso entendimento, não dá para a gente abrir mão disso. Então, qual que é o maior exemplo de vida de oração que a gente tem na palavra de Deus para que a gente pudesse olhar nesse momento e saber o que fazer? É a própria pessoa de Jesus. Se orar não fosse importante, Jesus não teria tido uma vida de oração. E eu separei alguns pontos aqui para que você possa ouvir e entender a importância da vida de oração para você. Primeiro, Lucas 6 vai mostrar que Jesus orou antes de escolher os discípulos. A vida de oração nos mostrará, segundo a vontade de Deus, quem deve ser as pessoas que nós estaremos andando. Tem pessoas que não oram para entrar numa igreja, para escolher um amigo, para ter um cônjuge, para começar um namoro, simplesmente ela ora para que Deus aprove as suas escolhas e as suas decisões. Mas a gente não vê essas pessoas clamando a Deus para descobrir quem são aqueles que eles têm que andar e se relacionar. Jesus sobe ao monte e quando desce do monte, ele já desce com uma resposta e uma direção do Pai. Esses são os homens que você tem que chamar. Esses são os homens que você tem que escolher para estar contigo, para discipulá-los, porque a obra vai continuar através da vida deles. Então, talvez hoje você tenha sofrido por causa das companhias que estão do seu lado, por causa de pessoas que são infiéis, pessoas que não estão junto contigo, pessoas que não têm o mesmo propósito, mas eu te pergunto, você orou para saber se esse é o lugar, se esse é o grupo, se essas são as pessoas que você deveria estar junto nesse momento da sua vida? Segundo, João 17 mostra para a gente que Jesus orou por nós, e essa oração é a oração conhecida como a oração sacerdotal. João 17 é um texto incrível que mostra o Filho orando ao Pai movido pelo Espírito Santo. A Trindade está reunida orando e intercedendo pela igreja. Mas olha só, Jesus está dizendo: eu não oro apenas pelos que me deste agora, mas oro também por todos aqueles que hão de fazer parte da igreja. Então a oração de Jesus, ela tem um plano futuro, um projeto futuro, e a gente vê que nós podemos levantar a nossa voz e abençoar a terceira, a próxima, a quarta geração, a quinta geração dos nossos descendentes, dos nossos familiares, de todos aqueles que nós amamos e também das pessoas que vão participar dos propósitos que Deus começou e iniciou através da nossa vida. A sua oração hoje é como se fosse uma poupança, ela vai render e alcançar
alcançar todas as pessoas que você apresentar a Deus. Então, tenho que olhar para isso e saber se estou orando de uma maneira conveniente ou não. Quando nós vamos olhar João 11:41, a Bíblia mostra que Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. Esse é um dos maiores acontecimentos que a gente vê no ministério de Jesus enquanto ele ainda está na terra, que é publicamente mandar com que seja removida a pedra de uma sepultura e dar uma ordem para que um morto pudesse sair dali de dentro e voltar à vida diante dos olhos de todo mundo. Mas olha só, antes de realizar uma grande obra, um grande feito, nós vamos ver que Jesus ele busca comunhão com o Pai, ele busca sabedoria, discernimento, intimidade, se revestir de poder através de oração para poder realizar isso para a glória de Deus. E para a gente encerrar, Mateus 26:39 diz que Jesus orou no Getsêmani antes de ir para a cruz do Calvário. A cruz é o ápice da vida de Jesus aqui na terra e a gente vê que ele não vai para esse ápice sem ter um momento de oração. Eu não sei o que você foi chamado para fazer, eu não sei qual é o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, porque nós temos propósitos que são comuns, todos somos servos, todos somos filhos, mas nós temos propósitos específicos. Eu fui chamado para ser pastor, para ser um ensinador, para ser um conselheiro, para ser um mestre na palavra. Talvez você foi chamado para ser um ganhador de almas, talvez você foi chamado para ser um missionário, talvez você foi chamado para manter financeiramente a obra de Deus, mas olha só que coisa interessante. Jesus não viveu a sua vida de qualquer maneira, até mesmo antes de ir para a cruz do Calvário, sabendo isso, desde quando ele foi enviado, Paulo descreve isso de uma maneira brilhante, mesmo sabendo que sua morte seria uma morte de cruz, ele foi fiel até o final. A gente vê que Jesus não vai cumprir o que estava sobre a vida dele antes de orar. Hoje eu digo para você, se você buscar a Deus, Deus será achado de ti. Se você falar com Deus, as frustrações, as decepções, as amarguras na sua vida, elas serão sempre mínimas, porque você sempre estará num relacionamento de intimidade com o Senhor, buscando viver os seus propósitos e realizando tudo aquilo que é o seu querer. Se você tiver uma vida de oração, você saberá quais são as pessoas que você tem que andar e o tempo que essas pessoas estarão junto com você, a durabilidade desses relacionamentos, porque a gente sabe que as coisas mudam, o tempo passa, até mesmo as pessoas que estão em nosso lado, elas precisam de um determinado momento da nossa vida, ou nós precisamos de um determinado momento de suas histórias, mas o tempo mostra que a oração é fundamental para que a gente saiba quem é que a gente tem que andar. E para a gente encerrar, você nunca vai conseguir realizar o seu propósito principal, o ápice do seu ministério, da sua chamada, se você não tiver uma vida de oração. Então, esse bom conselho hoje, para você que tem uma promessa, é: não abra mão da sua vida de oração, porque é a vida de oração que fará você excelente para a glória de Deus. Eu te abençoo. E se esse vídeo abençoou você, se você se sente abençoado, compartilha ele com o máximo de pessoas que você puder. Pega ele, manda no seu grupo de WhatsApp da igreja, manda para sua família, manda no Instagram, compartilha essa mensagem, porque se as pessoas orarem, certamente menos pessoas frustradas e mais pessoas vivendo promessas estarão em nossa volta. Que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor.